Olá, caríssimo estudante! E aí, gostou da homenagem que eu trouxe para vocês? Que bom, eu fico muito feliz e muito grata mais uma vez pelos envios. E agora é hora de a gente fazer aí aquela revisão de 4 principais temáticas aí que possivelmente vão estar na sua avaliação. Professora Iris está aqui ansiosa para ver o que a gente tem aí como temáticas a serem relembradas. Então dá uma olhada aí nessa nossa aula de hoje, número 18. Olha só. Nessa revisão de hoje, número 18, já encerrando aí nosso ciclo, que foi muito bom em educação física, eu trago para você, caríssimo estudante, sobre o quê? Eu trago aí as aulas número 13, número 14, e já eu falo de mais duas. A 13 falou aí sobre atividade física e os seus efeitos no músculo. A aula de número 14 sobre manifestações culturais dos esportes de aventura e natureza. E aí a aula 15 sobre manifestações culturais e representações da ginástica. E por último, não menos importante, entre todas as outras, falei aqui com você na aula 16 sobre avaliação física na atividade física e no esporte. E aí o que tem de importante nessas 4 aulas, Prof. Iris? Olha só. Na aula de número 13 sobre atividade física e os seus efeitos no músculo, falei com você a respeito do quê? Da estrutura e a função anatômica do músculo. Também trouxe para você aqui as propriedades funcionais, adaptações musculares. Então eu falei sobre hiperplasia, hipertrofia, né, que eu vou ter aí células que vão aumentar ou de volume ou, né, vão aumentar o número de células. Então é importante a gente observar essas duas palavrinhas aqui, ok? Muito bem. Trouxe também a respeito de características, tipos e características das fibras musculares. Entre essas fibras, eu trouxe duas aqui, a tipo 1 e a tipo 2. Então, na tipo 1, eu falo sobre contração lenta e na tipo 2 eu falo de contração rápida. Muito bem. Dentro disso tudo, eu falei com você sobre os tipos de ação. Ação muscular, que pode ser concêntrica, excêntrica e isométrica. Então, eu vou ter aproximação desse músculo, né? Vou ter um encurtamento, ou vou ter um afastamento, um alongamento, ou eu vou ter uma espécie de uma tensão sobre esse músculo. E aí, falando nisso, olha só. A ação muscular, quando o meu músculo está em repouso, é que essas fibras fiquem aí, ó, olha só, relaxadas, tranquilas, não tem nenhum tipo de tensão causada sobre elas, não existe força, não está sendo recrutado essas fibras para uma ação, elas estão em repouso. Em contrapartida, na isométrica, existe uma força, né, concentrada ali no centro. Quando eu falo de concêntrica, eu vou ter aí um encurtamento dessa estrutura, existe também uma força concentrada ali. E quando eu falo da excêntrica, dessa ação muscular excêntrica, eu tenho aí um alongamento dessa fibra muscular. E aí todas elas vão gerar uma espécie de uma força, ok? Reforçando para você aqui a respeito da hipertrofia e da hiperplasia. A hipertrofia, eu vou ter o aumento aí nesse volume, nessa adaptação da minha fibra muscular. E na hiperplasia, eu vou ter aumento no número dessas células, né, dessas fibras musculares. Para que, Prof. Iris? Para que haja uma adaptação fisiológica, para que ela consiga suportar o esforço que está sendo exigido ali em decorrência de uma prática ou de um exercício físico. E aí a gente consegue ver toda essa composição aí da fibra muscular, certo? Muito bem. Outra aula importante que eu trago para você, caríssimo estudante,
é a aula de número 14. E na aula de número 14, eu falei com você aí a respeito das manifestações culturais dos esportes de aventura. E aí tem muita prática envolvida, né? Tem muita coisa que dá pra gente fazer, se desafiar, ter aquele impacto, aquele risco controlado. E entre o que a gente conversou aqui, eu falei sobre o universo dos esportes de aventura barra natureza. Também trouxe para você sobre os tipos e as características dos esportes de aventura. Muito bem. Os tipos e características dos esportes da natureza. Então, você já consegue perceber aí uma leve diferenciação. Trouxe definições e os benefícios dos locais dessas práticas, né? O contato com a natureza, o contato com o meio ambiente, o contato com o ar, o contato com a terra. Tudo isso faz diferença aí numa prática realizada de aventura realizada na natureza, certo? Entre essas práticas eu posso ter o trekking, o rapel, o slackline, o ciclismo, o arvorismo, o skate, a escalada. Tem muitas práticas corporais relacionadas aí aos esportes de aventura barra natureza. Nesses esportes de aventura barra natureza, a gente também pode encontrar aqui em Rondônia, na nossa região. Tem muitas práticas corporais aí sendo aplicadas, sendo desenvolvidas aí. Falei com você ainda sobre essa diferenciação, né, entre aventura e os radicais. Então, quando eu falo de esportes de aventura, eu vou levar em conta a questão da incerteza. Da incerteza em relação ao que, Profires? Em relação ao meio, em relação a esse, eu tenho em relação ao local onde eu estou, mas eu tenho um risco calculado, certo? Eu também tenho esse risco calculado nos esportes radicais. Então, assim, só não tem a questão da incerteza, né? Tão evidente, mas no de aventura é muito mais evidente a questão da incerteza. Ainda no de aventura, eu tenho essa realização que pode acontecer no ar, na neve, no gelo, na água, na terra. Perceba que os espaços são os mais diversos, certo? Muito bem. Praticados aí em ambientes naturais. Quando eu falo dos radicais, além dessas condições de risco calculado, eu vou ter também a inserção de manobras arrojadas, manobras controladas. Eu posso entrar numa vibe aí de desafio extremo. Eu posso também praticá-los em ambientes naturais e ambientes também artificiais, certo? Muito bem, caríssimo estudante, anotando tudo, né? Muito bem. Lembre-se de revisar todas as outras aulas dessa unidade número 2 também. Entre os benefícios, eu posso ter aí a valorização do meio ambiente, né? Modificação de atitudes cotidianas, colocar o lixo no lixo, manter o espaço limpo, manter o espaço organizado, para que outras pessoas também possam se utilizar desse espaço. Eu posso ter aí o favorecimento de ações de atividade de sensibilização, de conscientização ambiental. Eu posso potencializar a construção de valores pessoais e sociais também. Posso ajudar a produzir, né, e a liberar aí hormônios que são responsáveis aí pelo combate do estresse, na regulação do humor, né, manter o bom humor, a sensação de bem-estar. O contato com a natureza é maravilhoso, né, gente? Vocês que na maioria das vezes têm esse acesso, né, a um contato maior com as árvores, com os pássaros, com os bichos, com a água, com a cachoeira, vocês com certeza devem perceber o quanto isso alivia o estresse, o quanto isso nos causa um impacto positivo, não é mesmo? Pois é, então isso traz sensações e emoções prazerosas, positivas e significativas. Muito bem, foi lá a segunda revisão. Como terceira aula, eu trouxe aí a aula de número 15,
falei nela sobre manifestações culturais e representações da ginástica. Muito bem. Nessa aula eu falei com você sobre a introdução à ginástica na educação física, trouxe os benefícios para o nosso corpo, os tipos de práticas de ginástica. Falei aí da ginástica de condicionamento, foi um ponto muito importante que eu trouxe para vocês. Dentro dessa ginástica de condicionamento, a gente entende que ela é executada com o próprio corpo, com peso ou com acessórios, que eu posso utilizar também equipamentos, que eu posso me utilizar da ginástica nas academias. Então você já consegue perceber uma ginástica de condicionamento como uma ginástica muito democrática, né? E muito organizada também. Muito bem. Dentro dessas práticas, gente, já que a gente fala de condicionamento, a gente fala aí das capacidades físicas. E essas capacidades físicas estão relacionadas aí à resistência, à força, ao equilíbrio, à coordenação. Então a gente vai ter grupos musculares trabalhando e desenvolvendo essas capacidades físicas. A gente pode se beneficiar da preparação para outras modalidades. A gente pode ter um maior relaxamento nas nossas práticas, manutenção e recuperação da nossa saúde. Perceba a importância disso tudo, hein, gente? Utilizar dessas práticas de ginástica como recreação e como lazer. Posso também estar participando de ginásticas que envolvam competição, que tenham um maior convívio e interação social, que aumentem a percepção da imagem corporal que eu tenho sobre mim, né? Então essa consciência do meu corpo, de que espaço que ele ocupa, fica muito evidente, certo? Muito bem. Trouxe aí sobre os significados dessa ginástica de condicionamento como um conjunto sistematizado. Quando eu falo de sistematizado, então eu tenho aí uma frequência, uma duração, uma intensidade, né? Ao exercitar esse meu corpo e desenvolver e também aprimorar aí as minhas capacidades físicas e também a eficiência neuromuscular. E aí eu posso utilizar desses benefícios de forma utilizada na questão estética, no esporte, na saúde e no lazer também, caríssimo estudante. Olha só como é legal, né? Muito bem. Outra aula que eu trouxe para você aqui para essa nossa revisão é a aula de número 16. E nessa aula número 16 eu falei com você sobre, muito bem, sobre avaliação física na atividade física e no esporte. Avaliação física. Então, quando eu vou iniciar um programa de treino, vou iniciar uma prática corporal que vai exigir um pouco mais de mim, eu preciso ter um cuidado também antecipado. Eu vou fazer uma avaliação física. E essa avaliação física, ela precisa aí observar algumas recomendações, alguns cuidados com as práticas de atividade física que eu vou executar. Eu também observei nessa aula tipos e etapas da avaliação física. Observei por quê, né? Por que eu preciso fazer essa avaliação física? Hoje vocês já entendem, vocês já compreendem, né, que é necessário fazer aí o preenchimento dessa ficha de anamnese para que o profissional de educação física que vai te acompanhar, que vai executar, que vai planejar os seus treinos, ele possa te dar maior subsídio e você saiba quais são as tuas limitações iniciais, né? O que você vai poder fazer, o que você vai poder fazer no futuro, né, para ampliar aí essa tua prática corporal. E aí eu já começo a perceber características e a importância da avaliação física na escola. Também começo a perceber a avaliação física para a melhora da minha composição corporal. Então já começo a perceber aí um corpo não só saudável, mas também visualmente mais bonito,
né? Tudo isso ela vai contribuir porque vai te incentivar a melhorar esse corpo, essa máquina que nós chamamos de corpo, certo? Muito bem. Trouxe para você a respeito da importância da aplicação da avaliação física. Então, ela vai me servir para trazer informações, levantar informações, quantificar as variáveis, apontar os indicadores de saúde e também os de risco, né? Se eu já tenho uma doença pré-existente, se já existe alguma coisa, um histórico familiar, que eu tenho que tomar um cuidado, uma atenção maior, né, numa prática. Então, tudo isso vai contribuir. Ela é constituída de 3 tipos, né? Então, eu tenho aí no primeiro momento a avaliação diagnóstica, a avaliação formativa e também a avaliação somativa. Perfeito, caríssimo estudante. O que mais? Entre os procedimentos gerais no programa de exercício. Então, estou lá preenchendo a minha ficha da anamnese, estou lá reconhecendo aí as minhas fragilidades e potencialidades, né, para a prática do exercício físico. Então, eu tenho aí a avaliação da condição geral de saúde, o estabelecimento de objetivos e interesses, qual é a minha avaliação da minha condição inicial, né, os percentuais de gordura, de enfraquecimento, como é que está aí o meu corpo de um modo geral, quais são os tipos, a escolha desses tipos de atividades adequadas para mim, lembrando que a gente precisa levar em consideração que cada ser humano ele é único. Então, quando o profissional de educação física ele vai planejar, vai programar determinadas práticas de exercício, ele vai observar as tuas características, né? As tuas particularidades, certo? Muito bem. Estabelecer a dosagem inicial, o desenvolvimento das sessões, o registro e o controle aí dessas atividades que vão ser executadas. Muito bem. Por onde que eu começo então, né? Primeiro, eu começo procurando um profissional de educação física. E aí ele vai fazer a anamnese, ele vai fazer aí a avaliação da composição corporal, a avaliação dos componentes dessa aptidão física e vai avaliar a minha postura também, o quanto que o meu corpo fica enfraquecido quando a minha musculatura está fraca. Gente, isso aí fica tudo em evidência quando você vai fazer a avaliação física, sabia? Então, é importante você anotar aí que a avaliação clínica e nutricional ela é fundamental para um bom andamento do programa de treino. Revisão feita, caríssimo estudante, agora chegou aquele momento, é contigo, né? Vem aqui comigo para a gente já adiantar aqui. Então, agora é a hora de você realizar aí a sua avaliação parcial. Eu espero que você se saia super bem, que tenha acrescido aí muito conhecimento, que você leve para a vida todas essas temáticas que a Prof. Iris trouxe aqui, que a gente conversou, trocou, instigou, que você praticou, que você executou, que você pesquisou, que você leve para além do muro da escola, tá bom? Leva para sua vida, leva para sua casa. E uma coisa que eu tenho para te dizer, uma mensagem final para essa nossa aula aí, olha só, a mente, ela vence o braço, tá? Como que ela vence o braço, prof? Muitas vezes a gente precisa trabalhar aqui para depois executar aqui, tá bom? Então fica aí para você essa mensagem que eu vou deixar aí, super aberta aí para o seu coração, para você estudar, para você se dedicar e sucesso para ti. Tchau, tchau!